Boa noite, estamos ao vivo pelo canal 59 UHF, TV Digital, TV Transamérica, diretamente dos estúdios. Também pelo Facebook da TV Transamérica, Facebook do Verdade Expressão, e também pelo site verdadeexpressão.com.br, também pelo site da TV Transamérica. Você pode participar conosco por esses canais, lá pelo Facebook, você pode comentar, fazer sua crítica, sua sugestão também. E também pelo nosso WhatsApp, do 41 99 613 3677. Antes da gente dar início à nossa entrevista, nós vamos às notícias da semana com a Isis Barros Lourenço, notícias do nosso amigo Pedro Lima. Boa noite. Então vamos começar falando sobre o Departamento de Estradas de Rodagens do Paraná. Técnicos do Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, o DRPR, contestaram na sexta-feira, dia 23, alegações apresentadas pelo Ministério Público Federal a respeito de tarifas de pedágio no Paraná e questionaram as razões da inclusão da autarquia na 48ª fase na Operação Lava Jato. A equipe explicou a rotina de trabalho que é aplicada para autorizar qualquer alteração tarifária, demonstrando que o ato não depende de uma única pessoa, e sim de cálculos que têm como base as condições impostas pelos contratos de concessão assinados em 1997. Em entrevista coletiva, os técnicos consideraram um equívoco dos procuradores federais a acusação de que as obras da concessionária Econorte foram superfaturadas a partir da auditoria que utilizou como parâmetro a tabela do Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil, a SINAP, da Caixa Econômica Federal. Ocorre que estes valores não se aplicam a obras de infraestrutura de transporte. A tabela citada é para obras urbanas. O governo federal, inclusive, emitiu em 2013 o decreto 7.983, que trata do SINAP. O artigo 3º do texto desobriga a utilização dos valores para serviços e obras de estrutura de transporte. No caso, a norma é adotar o Sistema de Custos Referenciais de Obras, a SICRO, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é DNIT. Agora vamos falar sobre a falta de água que vai ter. A Sanepar informa que para executar uma obra de melhoria operacional da estação de tratamento de água Iraí, será necessário interromper o fornecimento de água na terça-feira, dia 27, amanhã, a partir das 7 horas da manhã, nas seguintes regiões: Curitiba, no bairro Alto, Tarumã, Capão da Embuia, Atuba, Bacaxeri, Jardim Social e Santa Cândida. Já em Pinhais, na zona rural, Vila Amélia 1 e 2, Maria Antonieta, Jardim Tropical, Planta Santa Catarina, Vila Nova, Bairro Holandês, Alves Correia, Jardim Havaí, Oeiçópolis 1, Vargem Grande 1 e 2, Oeiçópolis, Palmital 1 e 2, Centro 1 e 2, Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Estância Pinhais 2 e 7 vilas. E agora em Colombo, nos bairros Atuba, Mauá, Guaraituba, Palmital, Vila Zumbi, Guaraituba, Maracanã, Guarani, Monza, Rio Pequeno, Campo Pequeno, São Gabriel, Osasco e Roça Grande. A normalização do abastecimento está prevista para o início da manhã de quarta-feira, dia 28, e ocorrerá de forma gradativa. Agora vamos falar de Curitiba. O ex-prefeito de Curitiba, Gustavo Fruit, da gestão de 2013 a 2016, recebeu 2 multas por falha na gestão do Consórcio Intermunicipal para a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos de Curitiba e Região Metropolitana em 2015, ano em que exerceu a presidência da entidade. Os conselheiros integrantes da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCE-PR, julgaram as contas daquele exercício irregulares devido ao resultado financeiro das fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de crédito e regime próprio de previdência social.
deficitário em R$ 26.251.209,78. E por essas inconsistências entre os valores dos repasses informados pelos municípios de Colombo, Curitiba e Mandirituba e os registrados pelo consórcio. Agora vamos falar sobre Campo Magro, região metropolitana de Curitiba. Os ex-presidentes da Câmara Municipal de Campo Magro, Sueli Manfrombose e Odair de Paula Cordeiro, das gestões de 2009, 2010 e 2011 e 2012, respectivamente, devem retribuir ao cofre desse município da região metropolitana de Curitiba o valor do gastos com contratações indevidas. Os dois ex-gestores afirmaram contratos com a empresa AWM Serviços de Assessoria e Consultoria para a prestação de serviços administrativos que, na avaliação do Tribunal de Contas do Paraná, do Estado do Paraná, são atividades que deveriam ser executadas por servidores da Câmara. Por isso, o TCE-PR julgou procedente a tomada de contas extraordinária instaurada em 2012 no Legislativo Municipal. O relator do processo, conselheiro Ivan Bonilha, impôs multa administrativa no valor de R$ 1.450,98 aos responsáveis, Sueli e Odair Cordeiro. Cada gestor foi responsabilizado pela devolução do montante gasto com a contratação em seu período de gestão, corrigido monetariamente. Sueli Bosa, responsável por 2 contratos, deverá ressarcir o valor original de R$ 7.500 ao cofre municipal. Já o valor que deverá ser restituído por Cordeiro ainda não foi calculado devido à falta de documentos relativos à terceira contratação da AWM. Bonilha determinou que a Câmara de Campo Magro apresente, no prazo de 15 dias, todos os documentos relativos ao terceiro contrato firmado entre o município e a empresa terceirizada. Essas foram as notícias do jornalista e colaborador Pedro Lima. Podemos voltar com as entrevistas. Muito bem, agradeço Pedro Lima, jornalista parceiro aqui do programa. Então hoje o nosso tema principal é a reforma trabalhista e para falar sobre o assunto temos aqui o juiz federal do trabalho, Marlos Augusto Meleque. Boa noite, doutor Marlos, é uma honra recebê-lo aqui no programa. Boa noite, Marcelo, boa noite para os telespectadores da Rede Transamérica, aqui no canal 59, agora aberto. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre a reforma trabalhista e trazer os argumentos da equipe de redação final da reforma. Nós que ajudamos a construir essa nova lei para que ela seja melhor compreendida pela sociedade brasileira. Você tem até aqui um livro, Trabalhista, o que mudou, já está na sua segunda edição, né? Conta um pouco, dá para verificar bem ali, de como, as principais mudanças dessa reforma trabalhista. Mas antes de a gente falar das mudanças, eu gostaria de saber como que você entrou nessa empreitada, que foi fazer o texto final da reforma trabalhista. Então, Marcelo, já há algum tempo atrás, 3 anos, eu escrevi um outro livro chamado Trabalhista e Agora. É mais ou menos aquele sentimento, né, que muitos têm quando recebem a carta da Justiça do Trabalho, com a chamada citação, que o cara é chamado para se defender em juízo. Ou seja, tem uma ação contra a empresa dele. E agora? O que faz? Então, trabalhista, e agora? E esse livro mostrava uma série de inconsistências do sistema trabalhista brasileiro, tentava mostrar para o leigo, para as pessoas que não fizeram uma faculdade de direito, onde as empresas mais erravam, para que pudessem administrar melhor e evitar passivos trabalhistas. Mostrando também para o trabalhador que lesse aquele livro, onde a empresa poderia estar errando com ele. Então esse livro foi um sucesso que eu não esperava, o primeiro livro que eu escrevi, Trabalhista e Agora. E alguém da Casa Civil, mais precisamente a mãe da Verônica Sanches, que é uma assessora do presidente Michel Temer, ouviu essa entrevista, a mãe dela é médica, e eu fui chamado à Casa Civil da Presidência da República para ajudar a escrever algumas normas trabalhistas para o país. E de lá para cá, isso só cresceu até que nós culminamos com um texto maior, que foi o da reforma trabalhista, e depois vindo a ser convidado pelo ministro-presidente do TST, que aliás deixa o cargo hoje, o ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho,
né, para ser juiz auxiliar da presidência do TST em Brasília, e também convidado com muita honra pelo deputado relator da reforma, Rogério Marinho, para ser membro da equipe de redação da nova lei, que é a Lei 13.467 de 2017. Dentro dessa reforma trabalhista, desde o início, desde quando você tinha lá sua crítica ao sistema anterior, o que você acha, por que você defende a reforma trabalhista? Inclusive já recebemos outros entrevistados aqui que são contra, mas por que você acha que deveria mudar a legislação trabalhista no país? Olha, é uma democracia, né? Esse é o brilho da democracia. Todos temos argumentos diferentes, argumentos que se confrontam, e quem está assistindo a gente em casa pode avaliar os argumentos e chegar a uma conclusão própria, formar uma opinião sobre o tema. Eu defendia e defendo arduamente o texto da reforma trabalhista por vários motivos. O primeiro, porque é um texto que faz com que o Estado brasileiro, o governo, se meta menos na vida das pessoas. É um texto que traz mais liberdade para a relação entre patrão e empregado, entre empregado e empregador. Mas dentro de um contexto maior, de uma análise mais importante, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele trata com profunda hostilidade o empreendedor. É difícil empreender no Brasil. E eu não estou me referindo só a direito do trabalho, Marcelo. Eu estou me referindo a direito administrativo. Quem está assistindo a gente, é fácil ou é difícil conseguir um alvará? Para qualquer coisa. Pode ser para um carrinho de cachorro-quente ou para abrir um shopping center. Então, transforma a vida do cara num inferno conseguir um alvará. Né? Pega o direito tributário, que aliás me parece a sua especialidade também. Se você vende pão francês, é uma tributação. Se você bota gergelim, que é aquela sementinha em cima do pão, é outra tributação. Se você vende papel higiênico com folha simples, é uma tributação, com folha dupla mais macio é outra. Quer dizer, é um Estado que cria dificuldade para vender facilidade depois, trata com muita hostilidade o empreendedor brasileiro, até chegarmos, é claro, dentre outras coisas, no direito do trabalho, onde era absolutamente comum, e me perdoem, mas isso é um fato constatado, era absolutamente comum. Qualquer pessoa trabalhar 4 meses, 5 meses, 6 meses numa empresa e sair pedindo 40, 50, 60 mil reais em face daquela empresa. E por que nós precisávamos de uma reforma? Porque, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, um órgão respeitadíssimo como o IBGE e outros similares, 80% das empresas brasileiras têm até 15 empregados. São desempregados da semana passada. Aliás, um desemprego recorde na história do Brasil, um desemprego nunca antes visto na história desse país, que foi construído, não nasceu da noite para o dia, um número de milhões na casa de desempregados e desocupados também, que abrem um negócio, que tem lá 2, 3 empregados. E a lei era de 1943, uma lei da década de 40, inspirada numa legislação que não foi democrática. Foi inspirada numa legislação fascista. Foi inspirada na lei de Mussolini. Então, nós estamos em 2018. Era necessário que a lei fosse flexibilizada para que, pelo menos na área trabalhista, o Estado tratasse com menos hostilidade o empreendedor, para quem é pequeno empresário e está assistindo a gente, possa ter mais segurança em contratar. Porque já é caro contratar no Brasil. Aí depois você vai na Justiça do Trabalho, o cara trabalha para você 6 meses, vai lá e pede 40 mil. Quem que quer ter empresa no Brasil desse jeito? E sem empresa, de onde é que vem emprego? E para o empregado, vai trabalhar, vai saber, olha, meu trabalho é esse, eu vou ganhar tanto. Quer dizer, a ideia era racionalizar o sistema judicial. Era reduzir muito de aventura judicial que o Brasil tinha. E isso já é muito perceptível na reforma, Marcelo. Boa noite aí aos nossos amigos que estão nos acompanhando, o Celso Souza, o Everson Story, que sempre assistem o programa aqui com a gente. Falando um pouco sobre essa ótica que você estava argumentando, a gente escutava também muitas pessoas que pensavam em abrir um negócio próprio, desanimavam por conta dessa questão trabalhista. Tem algum dado específico que você estudou, que é a antiga legislação desanimava também aquela pessoa que gostaria de empreender por conta própria? Olha, quando eu comecei a dar palestra sobre o meu primeiro livro, que era o Trabalhista e Agora, pelo Brasil inteiro,
eu sempre perguntava na plateia, quem que abriu uma empresa? Quem que está em trâmite de abrir uma empresa agora, né? Então aquela plateia com 300, 500 pessoas, normalmente 8, 9 levantavam a mão, eu estou abrindo uma empresa, tal, né? Meu amigo, é um fato constatado. Mais para o final agora, antes da reforma, eu perguntava, quem está abrindo uma empresa? Ninguém se movia. Ninguém. Eu mesmo fui empresário por 10 anos, comecei a trabalhar com 14 numa tornearia mecânica no bairro do Boqueirão, em Curitiba. Bati cartão, peguei ônibus lotado todo dia, Interbairros 2. Sei muito bem como é que é essa vida. Eu sei, conheço bem cheiro de ônibus. Eu sei como é que é vestir o jaleco, botar o crachá e ir lá na máquina trabalhar. Conferir o lerite no final do mês. Eu sei o que é isso. E sei o que é ser empresário também. Que é abrir tua porta cedo de manhã, botar teu patrimônio em risco todo dia. E ter como sócio um Estado que não te ajuda com quase nada, para não dizer que é nada. Mas que quer a parte dele no final do mês. Nos Estados Unidos, se você tiver lucro, você paga imposto sobre o lucro. No Brasil, você paga imposto sobre emissão de nota fiscal. Vou mais além, é um absurdo. Você paga imposto no Brasil se você der de presente. Se você é empresário e dá uma amostra grátis, você tem que pagar para dar a amostra grátis. Isso aqui é uma piada. Esse país está sendo passado aos poucos a limpo. E na reforma trabalhista, nós temos convicção que conseguimos fazer isso. Um dado, nós quebramos nos últimos 5 anos 2 recordes. O primeiro, de empresas falidas e empresas que ingressaram em recuperação judicial no país. E um segundo recorde, de pessoas que migraram para o exterior. O crescimento foi superior a 35% de pessoas que não migraram para a Bolívia, não migraram para a Venezuela, não migraram para Cuba, mas migraram para o Japão, para os Estados Unidos e para o Canadá. Muito bem. Vamos então falar um pouco, começar falando sobre a questão daquele trabalho autônomo, aquele trabalho avulso, que a gente, até inclusive tem parceiros jornalistas, né? Até isso vale para os jornalistas, que eles sempre perguntam aqui quando alguém da área trabalhista vem, a questão do freelance. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho intermitente, como que funciona isso, em caso de freelance, tem que recolher, não tem que recolher, INSS, FGTS, pudesse dar uma explicação Fantástico. Geral. A pergunta é bem interessante, veja, nem sempre a salvação está na carteira de trabalho assinada. Vou dar um exemplo bem simples. Um motorista de caminhão que puxa soja do Mato Grosso para descarregar em Paranaguá, se for autônomo, na época de safra, vou te dar um número aqui que você pode conferir com o sindicato. Ele ganha entre 20 e 30 mil reais bruto com o caminhão dele. Se ele fizer exatamente a mesma coisa, puxar a mesma safra do Mato Grosso do Sul para Paranaguá e trabalhar com carteira assinada, sabe quanto que esse motorista vai ganhar? Pela convenção coletiva da categoria, R$ 2.500. Então eu pergunto para você que está em casa, o que é melhor? O Estado se intrometer na sua vida e você ter carteira assinada e ganhar 2.500? Ou você ser autônomo e tirar 30, 20, 25, que seja 15 mil reais por mês bruto? Então, esse é o autônomo da lei. Então, o que acontecia na lei velha, no Brasil do passado, da lei trabalhista antiga? O sujeito é maior, adulto, vacinado e sabedor dos seus direitos e obrigações. Assinava um contrato de experiência, um contrato de autônomo. Um contrato de autônomo com todas as cláusulas. Então vamos pegar aqui o representante comercial. O cara era representante comercial e assinava um contrato. Olha, sou representante comercial autônomo, tenho registro no CORE, que é o Conselho dos Representantes Comerciais, eu pago o CORE todo mês, né? E ganha lá seus 15 mil por mês, 7 mil por mês, 10 mil por mês. Depois que alguma coisa dá errado, depois de 7 anos, 10 anos depois, se rescinde esse contrato de representação comercial. E por que eu estou falando isso? Porque é um contrato autônomo. Aí o sujeito muitas vezes ia para a Justiça do Trabalho para dizer que aquilo não era um contrato de trabalho autônomo, mas que ele era empregado com a subordinação típica do contrato de emprego. E aí ele queria férias, 13º hora. Agora, quanto que ganha um vendedor igualzinho a ele, enquanto ele era representante comercial? Vamos imaginar que o cara vende paçoca de amendoim, caramba, em Curitiba. Tá? Ele chega para vender paçoca como representante comercial. Ele ganha lá seus 6 mil por mês. Se ele fosse carteira assinada, ganharia 2. Ganharia 2. Então aqui que está a grande diferença. O Brasil não aceitava mais
o sujeito escrever, assinar uma coisa e depois fazer outra. Então a lei veio para dizer que pode existir sim a figura do autônomo, mas nós fomos mal compreendidos. Eu vi advogados indo para a televisão dizendo que empregadas domésticas poderiam então ser autônomas. Isso não é verdade. Em primeiro lugar, porque a nova lei trabalhista não mexe com o empregado doméstico. Por quê? Porque ela tem uma lei própria que cuida dela. Segundo, por quê? A pessoa que é representante comercial, que paga a CORE, que não tem contrato de emprego, né, ela ganha muito mais. E não é todo mundo que pode ser autônomo. Você está assistindo a gente agora, deve pensando, vou pegar minha secretária e fazer ela virar autônoma. Pagar mais para ela e vou fugir dos encargos, né? Ou vou pegar aqui o meu farmacêutico, vou fazer ele virar autônomo. O jornalista, vou fazer ele virar autônomo. Pode? Pode virar autônomo? Todo mundo pode ser autônomo? Agora pela lei trabalhista nova? Não. Marcelo, só podem ser autônomos pela lei trabalhista nova aquelas profissões que tenham uma lei específica que, regulamentando aquela profissão, diga com todas as letras que aquele sujeito, aquela profissão, pode ser autônomo. E quem que pode ser autônomo no Brasil? Exatamente nesse momento. Motorista de caminhão, que ele tem uma lei de autônomo que permite que o motorista do caminhão seja autônomo, o representante comercial, o corretor de imóveis e o parceiro de salão de beleza. Aí você fala, então só esses 4 podem ser autônomos pela nova lei? Exatamente. Mas vão ser autônomos para valer. Se assinarem um contrato de autônomo, vão ser autônomos. Não vão poder ganhar 30 mil por mês e depois ir na Justiça do Trabalho e dizer, olha, sou empregado, quero ganhar mais 1 milhão aqui agora. Porque as causas dos autônomos que iam para a Justiça do Trabalho depois, as condenações eram de 300 mil, 500 mil, 1 milhão. E não é muito dizer que, dependendo do porte da empresa, isso causava um problema grave no fluxo do caixa dela. Por outro lado, o que o direito não admite é que alguém seja autônomo no papel, mas que na prática seja efetivamente um empregado. Com aquela subordinação forte, aquela subordinação latente, típica do contrato de emprego, que um manda, outro obedece. Tem chefe e empregado, né? Chefe e empregado. Hora para cumprir, jaleco para vestir, crachá para passar, rota para cumprir. Aí não é autônomo. Aí é empregado. Então, esse vai ter direito. Não adianta querer burlar a lei, porque a Justiça do Trabalho está aí para cuidar dos direitos do trabalhador. Se ele é autônomo, ganha muito bem, ganha lá seus 10, 15 mil por mês, ele é autônomo. Daí vai valer aquele contrato de autônomo, né? Vai valer o contrato de autônomo, mas só para essas profissões que eu expliquei, ou seja, representante comercial, corretor de imóveis, a parceira do salão de beleza, que é aquela que faz o pé, a mão, ganha meio a meio com a dona do salão, né? E falta o caminhoneiro, que é o caminhoneiro que pode ser autônomo também, porque não fomos nós que inventamos, porque existem leis federais específicas que dizem que aquelas profissões podem ser autônomos. E outra coisa é o contrato intermitente. Isso que a gente explicou até aqui é o contrato autônomo. Outra coisa é o contrato intermitente. E o que é o contrato intermitente? É aquele na qual a empresa chama o trabalhador quando existe demanda. Então, o trabalhador pode ter 5, 10 vínculos simultâneos ao mesmo tempo na carteira de trabalho. E o empregador, o patrão, também pode assinar a carteira de trabalho de 12 auxiliares de cozinha. E só chamar quando houver necessidade. E quando que é a necessidade? Quando alguém falta, quando alguém entra em férias, quando alguém entra em licença-doença, quando alguém entra em licença gestante, podem ser recolocadas através do contrato intermitente, que é o contrato que tem que duração? A lei é livre. Pode ter uma duração de 1 hora, pode ter uma duração de 6 meses. Aí você fala, mas que precarização, o cara trabalhar 1 hora? Não é obrigado. Ele pode ser convocado e dizer, não vou, não posso, aniversário do meu filho hoje, ou estou trabalhando lá na outra farmácia hoje, não posso ir na sua. Estou trabalhando no outro restaurante, não posso ir na sua fábrica de sapato. Ele pode ter vínculos múltiplos. Ou seja, são ferramentas que foram dadas para reduzir o desemprego. Por quê? É muito interessante você defender um contrato de emprego de 44 horas semanais, que é o ideal, é maravilhoso, mas não tem ideal para todo mundo, o mundo mudou. Antigamente a gente levava 1 hora para pagar uma conta no banco, hoje você paga no celular em 30 segundos, o mundo mudou. Então, tem pessoas que querem trabalhar por intermitência, e vai ser melhor para elas, Marcelo, porque o freelancer jornalista, por exemplo, ou qualquer outra profissão,
Garçom, por exemplo, que trabalha no final de semana. Me diga qual empresa de vigilância que tem 150 seguranças para botar no Couto Pereira sábado que vem para fazer segurança no jogo. Então, a lei nova, ela prevê que as pessoas trabalhem por intermitência, trabalhem por convocação, mas qual que é a grande vantagem? Que tenham carteira assinada. Porque até então todo mundo trabalhava, fazia lá o seu bico, fazia o bico de segurança, fazia o trabalho no restaurante, fazia o trabalho de freelance como jornalista, recebia o dinheiro e não tinha nenhuma proteção nem previdenciária, nem trabalhista. E pela lei nova, vai ser obrigada a ter a proteção previdenciária e trabalhista. Vai ter 13º, vai ter férias, vai ter FGTS, vai ter recolhimento de INSS, vai contar para a aposentadoria dela, vai ter direito a hora extras, férias, 13º, coisa que até agora não tinha. Então a lei criou direito para uma grande categoria de trabalhadores. Para você ter ideia, dados do IPEA novamente, 54% de toda a massa de trabalhadores do Brasil está na informalidade. Olha só, a gente já tem um número de desemprego incrível no Brasil, mas 54% dos que estão trabalhando estão na informalidade. É um negócio tão sensacional que é mais da metade da força de trabalho do Brasil que está na informalidade. A lei vem para formalizar essas pessoas. Bom para o patrão, porque você pode chamar um garçom, pode chamar qualquer profissão para atuar na tua empresa, um auxiliar de cozinha, um auxiliar de produção, uma secretária, para trabalhar por intermitência, pelo tempo que você precise. E você tem segurança que não vai se incomodar depois. E a pessoa também tem a segurança que vai ter carteira assinada e todos os direitos previdenciários. Nesse caso, por exemplo, a pessoa trabalhou lá uma vez para você, então você tem que ir lá anotar a carteira de trabalho. Exatamente. Recolher o FGTS e o INSS. Daquele dia de trabalho. E todas as verbas, incidentes rescisórias. As verbas rescisórias vão ficar lá para frente. Para frente. Então, como é que funciona na prática? Daí, quando que é o para frente? Essa que é a dúvida que surge. Olha que legal. Vamos imaginar, fala qualquer empresa aí, qualquer que já na tua cabeça, qualquer empresa, qualquer negócio. Vamos pegar a TV Transamérica aqui. TV Transamérica. TV Transamérica quer contratar um cinegrafista, certo? Contrata um cinegrafista para cobrir um jogo de futebol. Olha que legal, né? Ele vai trabalhar só sexta, sábado e domingo, até levar, montar equipamento, vai ter chamada, vai ter que gravar material, depois fica lá no jogo e tal, depois aquelas entrevistas depois do jogo, ou seja, ele vai trabalhar sexta, sábado e domingo. A TV Transamérica pode contratar um cinegrafista, ele vai pagar só pelos 3 dias de trabalho. Como é que paga? Primeiro, quando paga? Quando termina a convocação. Então a convocação foi para sexta, sábado e domingo. Tem que pagar ele até 10 dias depois. É o prazo que a lei deu, 10 dias para fazer o acerto. O que paga? Paga as horas trabalhadas, paga as férias proporcionais aos 3 dias trabalhados com 1/3, paga o FGTS no final do mês, o INSS no final do mês e o 13º também junto com o contra-cheque. Se a pessoa fez horas extras nesses 3 dias, paga as horas extras. Se a pessoa trabalhou em ambiente insalubre nesses 3 dias, paga adicional de insalubridade, tudo no contra-cheque. No final do mês, o contador da TV Transamérica vai recolher o FGTS e o INSS daquele trabalhador, pelo número de horas ou de dias que ele trabalhou. E nesse tipo de trabalho, você indicaria, você que é juiz do trabalho, indicaria que se fizesse um contrato com o período que vai ser trabalhado? A lei determina isso. Determina isso. Na convocação, e a lei ela foi muito moderna nesse sentido, ela permite que a convocação seja feita por qualquer meio de comunicação eficaz. Então hoje nós temos o Messenger, nós temos o WhatsApp, nós temos outros aplicativos de comunicação, e-mails, né? Você tendo qualquer meio de comunicação eficaz, na convocação, está na lei, você tem que escrever, olha, eu gostaria que você trabalhasse para mim sexta, sábado e domingo, vai ser dia 9, 10 e 11, vamos imaginar que o jogo vai ser lá em Maringá, né? Você vai se deslocar para Maringá, você vai ganhar para fazer isso tanto. Qual o salário que você pode oferecer? O mínimo da convenção coletiva. O mínimo da convenção coletiva. Né? Então não oferece lá, vem aqui trabalhar para mim por R$30. Não é assim. Tem que observar o mínimo da convenção coletiva. E depois de tudo isso feito, se um dia for rescindido esse contrato, porque você vai anotar a carteira, vai ficar em aberto. Cada convocação é um mini contrato.
E pode ter várias anotações em aberto. Várias anotações, inclusive desse cinegrafista, ele pode prestar serviço para outros canais de televisão, ele pode prestar serviço para o supermercado do bairro dele lá, ele pode ter vários vínculos simultâneos. E por isso que ele pode negar a chamada. Ele pode dizer, olha, não posso ir nessa convocação, não posso ir nessa... E não há nenhuma penalidade. Eu não vou, está tudo certo. Ou se eu vou, eu tenho que ir. Né? E tenho que cumprir com o contrato que eu fiz em cada convocação que eu faço. Perfeito. Vamos chamar, a gente está falando de reforma trabalhista, a gente está com uma sequência de 10 vídeos da doutora Natália. Ela vai falar um pouco da extinção do contrato de trabalho. Pode soltar o vídeo, produção. Olá, tudo bem? Eu sou a Natália, sócia do escritório Guarani Advocacia, advogada, e estou aqui para dar continuidade ao nosso vídeo sobre a reforma trabalhista. Se por acaso você tem interesse de rever ou se perder os vídeos anteriores, é possível acessá-los na nossa fanpage no Facebook, no canal do YouTube e também nos canais do programa Verdade e Expressão. Os próximos vídeos vão ser exibidos nesses mesmos meios de comunicação e também no programa Verdade e Expressão às 19h30 das segundas-feiras. Hoje, ele é uma inovação também na legislação. Ele trata sobre rescisão do contrato de trabalho. Antigamente, a lei era um pouco mais restrita em relação aos casos de extinção do contrato de trabalho. Todo mundo conhece a famosa rescisão, pedido de demissão por iniciativa do empregado, a demissão com ou sem justa causa, que são por iniciativas do empregador. Nesse caso, os empregados que eram, por exemplo, que pediam a demissão, eles não tinham direito a receber a multa de 40% decorrente do FGTS e tampouco sacar o saldo existente na conta vinculada. A nova lei, ela prevê agora uma modalidade de rescisão por acordo. Nesse caso, o empregador e o empregado, eles podem em comum acordo optar pela extinção do contrato de trabalho e nesse caso, o empregado terá direito de receber metade do aviso prévio, 20% da multa do FGTS, fazer o saque de 80% do saldo depositado na conta vinculada, além dos direitos às verbas trabalhistas normalmente pagas em casos de rescisão. Aqui é importante lembrar que nessa modalidade de rescisão de contrato de trabalho, o empregado não vai ter direito ao recebimento do benefício de seguro-desemprego. Então, essa é mais uma dica sobre a reforma trabalhista e eu aguardo você no próximo vídeo. Até breve. Então está aí a questão da extinção do contrato de trabalho. A gente viu ali que tem algumas verbas que é possível sacar através de um acordo entre empregador e empregado. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? O porquê dessa alteração? Doutor Rafael, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque era muito comum fazer o tal do acordo para sair. Né? Engraçado que lá em Brasília eles não entendiam direito isso. É para você ver como em Brasília as coisas demoram para chegar. Brasília é meio que uma ilha isolada do mundo, assim, sabe? E a gente falava, olha, o trabalhador pede para sair. Daí o deputado falava, mas como assim pede para sair? Ele não precisa do emprego? Sim, mas ele arrumou outro, ele está indo embora, ele quer sair. E ele não quer sair com uma mão na frente e outra atrás. Porque se ele entregar a demissão, o que acontece? Ele tem que cumprir o aviso prévio, ele não saca o FGTS, ele não tem direito a seguro-desemprego, ele não recebe a multa de candidato, ele sai com uma mão na frente e atrás. Para trabalhar 6 anos na empresa, sai com uma mão na frente e atrás. Né? Então a lei nova veio e criou o distrato. Distrato que é esse acordo para sair, Rafael. Então, como é que funciona? Esse acordo para sair é comum. Não adianta o trabalhador chegar na empresa e falar, me manda embora. Não vou te mandar embora. Muito caro para te mandar embora, tem que pagar um monte de coisa. Então, não vou te mandar embora. Aí ele fala, não, mas eu também não vou entregar a demissão. Então, vamos fazer aquele acordo? Daí a empresa fala, não quero fazer o acordo também. Ou a empresa chega no trabalhador, vamos fazer aquele acordo? Não quero fazer o acordo. Veja, ninguém é obrigado a nada, a lei prestigia a liberdade. Né? Mas se esse acordo for feito, é muito bom, porque o trabalhador não sai com uma mão na frente e outra atrás. Esses dias eu conversava com uma pessoa muito esclarecida, um engenheiro da Petrobras, ele falava, agora pela lei nova, então, para mandar alguém embora, diminuiu pela metade a multa do FGTS. Não, está errado. Vê como tem desinformação. Né? Continua quando o sujeito é mandado embora, continua quando ele é dispensado sem justa causa, com a multa de 40% do FGTS. Certo? Quando é feito o acordo para sair, aí como é um acordo,
Fica muito parecido com a culpa recíproca, Rafael, que já tem na CLT, Sim. antigamente, que é meio a meio o negócio. É por isso que saca o FGTS em 80%. Né? O aviso prévio, se for cumprido, paga integral, salário. Trabalhou, paga. Ah, não, vou cumprir em casa, vou embora já. Então, o aviso prévio, se for acordo, vai ser pago por metade. Né? E ele vai poder sacar 80% do fundo, mas não pode dar entrada no seguro-desemprego. É a nova modalidade. Olha, até casamento no Brasil pode terminar por acordo. Você é advogado, doutor Rafael, sabe disso? Às vezes o casal está casado, tantos anos, mas vamos acabar, né? Infelizmente acabou, o amor acabou, Vinícius de Moraes, posto que é chão, que seja eterno enquanto dura, a chama apagou e a eternidade também acabou. E o casal, vamos separar? Vamos. Põe na mesa aqui, separa ali o negócio, bem aqui, como é que fica o filho e tal. Vai no cartório. Se for filho menor, não pode ir no cartório, mas se for só bens, vai no cartório, está separado, divorciado. Mas o contrato de emprego não pode. Não pode. Né? Então, ou manda embora, ou entrega a demissão. Então, o direito do trabalho fomentava o conflito entre o patrão e o empregado, e vice-versa. Agora não. Quer fazer um acordo para sair? Então vamos sentar aqui, vamos fazer um acordo para sair e a coisa está resolvida. Né? Ficou mais flexível, ficou bom para o trabalhador, ficou bom para todo mundo. Esse é o novo distrato chamado acordo para sair. A gente já falamos do acordo para sair, e daí até tem aquela questão da norma coletiva e da livre negociação entre patrão e empregado. Até onde essa livre negociação pode ir? Porque pode ter casos que essa negociação venha afetar direitos que não podem ser mexidos pela Constituição Federal. Como tratar disso? Então, isso é outra pergunta bem interessante, doutor Rafael, porque eu tenho ouvido muito por aí também. Olha, como é que fica agora o empregado, imagina negociar direto com o patrão, ou o patrão negociar direto com o empregado. Na verdade, isso não existe. Né? Como aquele padre, isso não existe. Né? O que acontece? Na verdade, quem negocia as cláusulas do contrato de trabalho é o sindicato patronal, que é o sindicato dos patrões, dos empregadores, e o sindicato dos empregados. Então, essa negociação direta de patrão e empregado, ela só acontece em duas situações. A primeira, quando o empregado ganha mais do que 2 vezes o piso da Previdência Social. Então, isso vai dar lá uns 12 mil por mês. Ele pode abrir mão do sindicato representá-lo e ele, Rafael, negociar direto com o patrão. Fala, olha, eu ganho mais de 12 mil por mês, eu não preciso de sindicato. Não, eu ganho mais de 12 mil, mas eu quero que o sindicato negocie para mim. É livre, ele decide. E outro caso, no banco de horas. Então, quando que o patrão pode negociar direto com o empregado na nova lei trabalhista brasileira? No banco de horas. Antigamente só existia o banco de horas anual. Então, se fazia uma hora extra hoje é 25 ou 26 de fevereiro? 26. 26 de fevereiro, né? Então, veja, hoje é 26 de fevereiro, se tivesse uma hora extra hoje, você podia compensar ela até 26 de fevereiro do ano que vem, 2019. Né? Um ano. O que a lei fez? Diminuiu, o banco de horas agora pode ser semestral ou mensal. E nesses casos, semestral ou mensal, não precisa da chancela, da participação do sindicato. Pode ser um acordo direto entre patrão e empregado. E por que pode? Porque melhorou para o empregado em relação ao que tínhamos antes. Antes levava 1 ano para compensar uma hora extra. Agora vai levar 6 meses ou 1 mês. Né? E esse acordo pode ser renovado. Só que, afinal de cada período do acordo, vamos imaginar que nós estamos com um banco de horas semestral. Quando terminar os 6 meses, nós teremos que fazer um acerto. Escute, eu tenho hora te devendo aqui, tem que acertar. Ou eu estou te devendo horas, tem que te pagar. Então acerta e começa mais 6 meses outro banco de horas. Quer dizer, por isso que pode ser um acordo individual entre o patrão e o empregado. Tirando essas duas hipóteses, em mais nenhuma, o trabalhador pode negociar direto com o patrão. Sempre vai precisar da intervenção, da participação do sindicato, que é o sindicato que representa o trabalhador, é o sindicato que representa o patrão. Então, alguns são mitos. Alguns depoimentos, até pessoas falando aí, não, o empregador vai tirar férias, vai tirar a verba rescisória, isso daí não existe. Né? De jeito nenhum, até porque mesmo o sindicato está limitado a negociar aquilo que não está proibido. Parece complicado, mas não é. O que está proibido que o sindicato não pode pôr a mão no direito do trabalhador? Nem o sindicato do patrão, nem o sindicato dos empregados, numa convenção, num acordo coletivo. Todos os direitos constitucionais. Licença maternidade, paternidade, férias, 13º, FGTS, a multa dos 40%.
todos os direitos constitucionais, a jornada de trabalho, né? Tudo isso está abraçado pela nova lei e nem o sindicato pode mexer. Os direitos constitucionais dos trabalhadores, que são mais de 30, Rafael, para você ter ideia. Legal, registrar a participação do Sérgio Leite, nosso amigo aqui. E falando sobre férias, tem uma alteração, essa questão das férias, que você pode, digamos, dividir ela em até 3 vezes. Isso daí é uma prerrogativa do patrão, muitas pessoas perguntaram aqui, do patrão ou do empregado, tem que ser mútuo acordo? Então, na verdade, essa é uma prerrogativa, é um direito que foi dado para o trabalhador. E eu vou explicar por que isso é um direito que foi estendido, que foi dado para o trabalhador. Porque no serviço público, nós temos um contingente de milhões de trabalhadores hoje no serviço público brasileiro, concursados ou não, que prestam serviço para o município, para o Estado, para a União. Essas pessoas já podiam fracionar as férias. Os servidores públicos, que também são trabalhadores, né, eles já podiam fracionar as férias. Então a pergunta é, por que o trabalhador da iniciativa privada, aquele que tem a carteira de trabalho azul assinada, não podia fracionar as férias? Então a lei estendeu esse direito para quem? Para o trabalhador. Não foi um direito dado para o patrão. Não é o patrão que vai chegar no trabalhador e vai dizer, olha, esse ano você vai tirar férias de 30 dias. Esse ano você vai tirar férias de 2 vezes, vai fracionar em 2 períodos. Ou esse ano você vai fracionar em 3. Não. É o trabalhador que opta, é o trabalhador que escolhe. Então, se o trabalhador quiser tirar 30 dias de férias direto, é só informar o patrão. O patrão só tem que definir o período. Cabe ao patrão definir o período. Perfeito. A lei velha já dizia que quem escolhe o período é o patrão, e a lei nova não mexeu nisso. Continua dizendo que quem escolhe o período de concessão das férias é o patrão. Agora, o fracionamento é um direito do empregado. Ele fala assim, poxa, eu quero tirar em 3 períodos, 3 períodos, um deles não pode ser inferior a 14 dias, por uma norma da OIT, Sim. Convenção 158, mas eu quero fracionar em 3 períodos. Por quê? Porque eu tenho a mãe que mora no Nordeste, né? Lá em Camaçari, eu tenho o pai que mora lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e eu quero ir tirar uns dias ali em Matinhos. Né? Então, 3 períodos, bacana para ele. Sendo que um tem que ser no mínimo 14 dias. Um deles é 14 dias por uma norma internacional certo. Que nós observamos da OIT. Agora, se ele quiser tirar 30 dias direto, não tem problema. E outro detalhe, pode continuar vendendo aqueles 10 dias de férias para o patrão, que a gente chama de abono de férias, né? Pode. Pode continuar vendendo aqueles 10 dias de férias para o patrão é obrigado a comprar. Só que sobram 20 dias de férias se ele vender 10. Daí não vai dar para parcelar em 3, mas apenas em 2 períodos. Legal, vamos então avançando aqui. Pergunta sobre a atividade insalubre e a questão das gestantes. Gostaria que você falasse que teve muita polêmica aí sobre essa alteração aí. Doutor Rafael, esse é um assunto bem interessante, porque esse é um assunto que foi tratado nas capas de jornais, mas definitivamente é um assunto que merece um respaldo técnico, legal, e não ser tratado por capa de jornal, ser resolvido por capa de jornal. Né? E com o sensacionalismo que foi dado na época. Né? O que aconteceu na prática? Nós estávamos lá na equipe de redação da Reforma Trabalhista, em Brasília, e fomos procurados por uma comissão de médicas que diziam o seguinte, escute, veio uma lei, no tempo do governo anterior, uma lei que não foi discutida com a sociedade, simplesmente canetearam. Né? E disse assim, olha, mulher não pode trabalhar em ambiente salubre, ponto. Parece bonito, parece bacana. Mulher não pode trabalhar em ambiente salubre, então põe ela em outro lugar. Ótimo, concordo, perfeito. O problema é quando não tem outro lugar para pôr. Imagina um hospital, que desde a porta de entrada, da recepção, até a saída da lavanderia, tudo insalubre. Não tem onde pôr a pessoa. E o que então o hospital fazia? Mandava aquele profissional para casa. Quando mandava aquele profissional para casa, continuava pagando o salário dessa pessoa. E tinha que pôr outro no lugar. E tinha que pagar o salário do outro também. Então o empregador tinha que pagar 2 salários quando a mulher engravidava no ambiente salubre. Não demorou muito, aconteceu o quê? Os hospitais falaram, olha, não vamos mais contratar mulheres. Vamos contratar homens, vamos contratar mulheres com idades mais avançadas, que já não vão mais ter filhos, né? E resolve-se o problema. Porque dão pago 2 vezes. Por que eu vou pagar 2 vezes? Então a lei procurou equilibrar essa relação. E nós somos muito responsáveis na redação da reforma, inclusive com a medida provisória, que eu participei na escrita, que a lei nova diz o seguinte, é para proteger o mercado de trabalho da mulher sem descuidar da saúde dela, de maneira técnica. Então a lei nova diz o seguinte, a mulher gestante, a mulher engravidou,
ela tem que ser afastada do ambiente insalubre. Eles falam, mas então o que mudou? Mudou o seguinte, que se a mulher quiser, por qualquer motivo, ela pode pegar um atestado médico. De onde é que vem esse atestado médico? Da empresa? Não. De onde é que vem esse atestado médico? Esse atestado médico vem de um médico da confiança dela, da mulher, da gestante, da grávida, da lactante. E ele vai avaliar, porque a lei nova diz, se for insalubridade em grau máximo, aquela que a insalubridade é mais agressiva, nem que a mulher queira, ela não pode trabalhar. Ela vai ser afastada. Segundo, se a insalubridade for em grau mínimo ou médio, aí a mulher poderá trabalhar desde que o médico dê um atestado dizendo com todas as letras que ela pode trabalhar. Agora, cá para nós. Por isso que eu digo, uma questão técnica. Qual é o médico que vai botar a assinatura e o CRM num pedaço de papel, colocando em risco, mesmo que potencial, a saúde da mulher ou de uma criança? Então, o que a lei fez foi resguardar o mercado de trabalho da mulher. E mais, criou uma nova regra. A partir de agora, a mulher que não puder trabalhar no ambiente insalubre, porque ela foi afastada, e ela também não quer voltar a trabalhar no ambiente insalubre, ou o médico não permitiu, então ela vai ficar afastada, vai ficar em casa. Não é mais o empregador que paga o salário dela, mas sim a previdência social. Tudo isso para fomentar, para incrementar e proteger o mercado de trabalho da mulher. Tanto que sobre esse assunto, que se gerou tanta pseudo-polêmica, eu acredito que esse assunto tem que ser tratado de maneira técnica e passa a milhas de distância de qualquer polêmica. Mas a senadora Marta Suplicy, eu tive a oportunidade de conversar diretamente com ela no Senado Federal. A Soraya Santos, que é presidente da comissão feminina, da bancada feminina, suprapartidária da Câmara Federal, eu tive a oportunidade de conversar com ela e todas concordaram com a redação como ela está. Ou seja, para proteger de forma responsável e eficiente o mercado de trabalho da mulher. Uma outra questão interessante que já vinha acontecendo, e essa, na minha opinião, essa legislação só veio regulamentar melhor, é a questão do home office, o teletrabalho. Gostaria que você falasse um pouco melhor aí das regras que têm que ser seguidas. O Brasil já tem mais de 200 milhões de habitantes e cerca de 2 milhões já trabalhavam de forma remota. Mas não havia uma regulamentação para isso, salvo no serviço público. O serviço público, mais uma vez, saiu na frente no Brasil e, em alguns aspectos, regulamentou o trabalho home office, o trabalho remoto. Então, de olho nas novas tecnologias, na velocidade da informação, na era da informação. Está aí a TV digital, que chegou recentemente, e por aí vai. Né? Para quem conheceu o aparelho de fax, para quem conheceu o aparelho de discar, né? Talvez muitos jovens estejam vendo a televisão e não sabem por que é disque pizza. Porque antigamente a gente discava, era um disco de vidro no telefone. Hoje é tudo no celular, você aperta, fala, liga, pizzaria tal, ele liga. Quer dizer, é o mundo da velocidade da informação. A nova lei de olho nessa relação, que economiza seguro de veículo, que economiza deslocamento, que economiza poluição, que economiza segurança pública, que economiza vale-refeição, que economiza vale-transporte, que a pessoa trabalha no conforto da casa dela, pode acertar com o patrão com o empregado, de ele trabalhar em casa ou em qualquer outro lugar. Né? Mas se a empresa convocar essa pessoa, ela tem que retornar presencialmente ao trabalho. Certamente, se tudo correr bem, essa pessoa poderá continuar trabalhando em casa por todo o contrato de emprego. Uma outra questão que sofreu muita crítica, gostaria que você falasse, é a questão do dano moral, de ter uma tabela, um critério para arbitrar. O que se argumenta muito é que cada caso é um caso para você estimar um valor de dano moral. O que você pode falar sobre isso? Olha, eu posso fazer muitas explicações sobre esse assunto, que é apaixonante, né? Nós temos ainda mais um tempinho? Sim. Tem? Vamos ver. Mas se pudesse ser um pouco rápido. Vamos lá. Mas... senão a doutora Raíssa ali, que veio prestigiar hoje aqui o programa também, minha namorada vai pegar no meu pé. Registrar também a presença do Reinaldo Rocha aqui. Do Reinaldo, isso. Gente, é o seguinte, dano moral. Dano moral virou batata frita. Dano moral é um instituto que foi criado para efetivamente reparar o dano daquela pessoa que teve um constrangimento profundo, como diria o professor Cleiton Reis, uma dor na alma, e não qualquer coisa dano moral. Isso é tão real que de cada 10 ações trabalhistas, de 6 a 7 tinham um pedido de reparação moral. Então isso virou batata frita, né? Caiu no lugar comum, caiu na vala comum, o que é um absurdo. Então, houve uma delimitação. Tudo que é direito, segundo o professor Marcel Planiol da Universidade de Paris,
Todo direito tem que ter delimitação, senão não é direito. E por que o dano moral não precisa ter delimitação? Olha, para o telespectador ter ideia, antes da Constituição de 1988, era impossível pedir dano moral no Brasil, justamente porque os doutrinadores e os juízes diziam que não havia como parametrizar o dano moral. Então, se eu quebro esse copo aqui da TV Transamérica, não é dano moral, é dano material. Eu vou pagar lá R$15 nessa taça e eu tornei a rede Transamérica indene do dano que eu causei. Então, dano material está indenizado. Agora, como reparar um dano moral? Eu não tenho como fixar um valor. Então, eu cansei de fazer nas aulas de pós-graduação que eu dou, nas palestras que eu dou por todo o Brasil, um exercício prático. O sujeito caiu no elevador, morreu todo mundo lá no elevador por culpa da empresa, que não deu a devida manutenção no elevador do prédio da empresa. E eu pergunto para os meus alunos, vocês são juízes, fixem o valor da reparação. Você tem 80 alunos dentro de uma sala de pós-graduação e você tem valores que vão de R$10 mil a 100 milhões de reais. Então, será que a reparação do dano moral ela vem para enriquecer alguém ou para reparar efetivamente um dano? E a gente pode observar que nós já temos multas de trânsito de natureza leve, média, grave, gravíssima. O que o legislador fez, de olho nesses abusos, nesses exageros que estavam sendo cometidos, foi dar previsibilidade aos contratos de emprego. Então, olha, se acontecer tal coisa, o dano vai ser leve, médio, grave ou gravíssimo. Mas isso vem em benefício do trabalhador. Eu já proferi sentenças recentes em que eu observei que a lei acabou criando não uma delimitação apenas em parâmetros máximos, mas a lei que também criou parâmetros mínimos. Vou dar um exemplo real aqui, verdadeiro. Não é um exemplo de cartola, nem debaixo da minha manga, nem acadêmico. É real. O sujeito, a empresa descobriu que ele estava com câncer e ele foi efetivamente mandado embora de maneira discriminatória. Talvez seja difícil para nós que estamos tratando desse assunto aqui na televisão agora, doutor Rafael. Imagina, escute, vamos fixar em quanto esse dano aqui? 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil? Como é que vai ser? Quanto? Né? Mas é mais fácil de nós fazermos um enquadramento. Se a conduta da empresa é leve, média, grave ou gravíssima. E se nós entendermos que essa conduta, ele foi efetivamente discriminado, nós não podemos entender que essa conduta da empresa foi leve. Então ele não pode ter uma indenização pífia de 5 mil reais. Então vamos entender, no mínimo, minimamente, e a jurisprudência certamente se encarregará com o passar dos anos de construir as alocações das condutas, né, com o passar do tempo, em leve, média, grave ou gravíssima. E se essa conduta desse que foi discriminado verdadeiramente na empresa, leve não é. Então se ela for grave ou gravíssima, nós saímos de um patamar mínimo de condenação de tantos mil reais. Não podemos ser menor. Então nós temos que olhar os dois lados. Nós damos mais segurança jurídica para o país e criamos mais previsibilidade para os contratos de emprego. Estamos chegando ao final, mas não podemos deixar de falar do imposto sindical, que afetou aí os sindicatos, a grande revolta aí, movimentos da esquerda, né, ligados a sindicatos também fizeram muito barulho em relação a isso. Houve lá uma promessa de vetar isso daí e manter o imposto. Gostaria que você falasse o principal motivo para cortar o imposto sindical. O principal motivo para transformar o imposto sindical em facultativo foi o aspecto da liberdade. Se vocês analisarem, você que está assistindo a gente em casa, no Facebook, na televisão, você não é obrigado a comprar água da Sanepar. E se você não pagar, 30 dias teu cavalete está lacrado e você está sem água. Você não é obrigado a comprar água. Você não é obrigado a comprar luz. E se você não pagar a luz para a Copel vai cortar a sua luz. Então por que você é obrigado a pagar imposto sindical? É importante ter informação? Fundamental. Em qualquer ramo da vida. Né? Mas você é obrigado a assinar um jornal, uma revista, assinar um canal? Não. Então por que você é obrigado a pagar imposto sindical? Então nós não acabamos com a contribuição sindical. Apenas a tornamos facultativa. E eu faço um apelo aqui para todo mundo. Que você não só pague o teu sindicato, por livre e espontânea vontade, mas participe dele. Participar é mais importante que pagar.
Não adianta não participar, não ir na reunião lá que o presidente chamou para discutir uma cláusula que vai ser discutida sobre o teu trabalho, sobre o teu emprego, sobre a tua profissão e ficar reclamando depois. O que eu mais escuto em sala de audiência é a empresa falar, meu Deus do céu, mas tem essa convenção coletiva aqui, ó. Está escrito que eu tenho que pagar 40% de multa em cima por eu não ter pago a rescisão em dia, mas já não tem a multa da lei, ainda o sindicato me cria uma multa. Por que ele não foi lá tratar disso aí e botar a opinião dele? Então, participe do teu sindicato, seja você trabalhador, seja você patrão, quando chega o boleto para pagar lá, ao invés de você torcer o nariz e ligar para o contador, tem que pagar esse negócio aqui, né? A lei agora é livre, paga se quiser, ninguém é obrigado a nada não. Agora, participe, se engaje, porque a convenção, o acordo coletivo, vai ter mais força que a própria lei, porque isso prestigia a liberdade entre as partes via sindicatos. Então, se por um lado os sindicatos deixaram de ter uma irrigação financeira, por outro lado passaram a ter mais poder. E esse poder só vai ser levado a efeito se todos participarem. Não adianta reclamar depois. Por outro lado, aqueles sindicatos que nada representam vão acabar morrendo. Vão acabar ou desaparecendo ou se fundindo com outros sindicatos para se fortalecerem. E o que é importante, a interpretação da comissão de redação não é que fazendo uma mera assembleia de trabalhadores possa cobrar dos trabalhadores. A autorização para a cobrança tem que ser prévia e expressa, dada individualmente por cada trabalhador. Essa é a opinião da equipe de redação na Reforma Trabalhista. Legal, eu agradeço a entrevista, doutor. E, logicamente, a gente não conseguiu falar de tudo, mas, com certeza, numa próxima oportunidade, com uma visão mais definida sobre essa reforma trabalhista, vamos analisar. Sem dúvidas. Doutor Rafael, agradeço a você, a Rede Transamérica, e convido os ouvintes, já que não pudemos expor tudo naturalmente, que degustem, conheçam o meu livro, O Trabalhista, o que Mudou, está em todas as livrarias do Brasil, está no site também da editora, porque é uma linguagem sem juridiquês, que mostra como era a legislação e como ficou a lei nova com um comentário, com um argumento da equipe de redação. Então, a gente não conseguiu falar sobre tudo aqui, mas você vai ter uma boa leitura em casa, se me permitirem, né, sobre a reforma trabalhista na fonte, no coração da reforma, os argumentos que ajudaram a construir cada uma das 209 mudanças, dessa que foi uma das mudanças mais profundas na legislação brasileira na última década. Legal. Você que chegou agora na TV e não conseguiu assistir esse programa, na sexta-feira, às 18 horas, tem o reprise dele. E na segunda-feira que vem, 19h30,